Que as bênçãos de Jesus continuem a nos envolver a todos. Hoje nós vamos continuar as nossas reflexões, lembrando um trabalho realizado por um economista, o professor Samuel Bowles. Samuel Bowles, ele desenvolve o seu trabalho no Instituto de Santa Fé, nos Estados Unidos, e ele, analisando as sociedades primitivas, as sociedades mais antigas, ele chegou a uma conclusão muito interessante. Ele afirma categoricamente que essas sociedades sobreviveram graças ao altruísmo e à generosidade mútua que eles dispensavam aos seus semelhantes. Graças à generosidade, a espécie humana prosperou. E ele desenvolveu uma teoria, a teoria do mais, a sobrevivência do mais generoso. A par desses estudos, o professor de medicina preventiva, Dr. Stephen Post, desenvolveu também um trabalho muito interessante e escreveu um livro. É um livro que possivelmente muitos conhecem, porque as coisas boas acontecem com as pessoas boas. E nesse livro ele faz algumas afirmações também muito interessantes. Ser grato e generoso faz bem à saúde. Existe uma relação direta entre bem-estar, felicidade e saúde nas pessoas gratas e generosas. A emoção mais saudável no ser humano é a generosidade e a gratidão. Ser grato aumenta a nossa imunidade. E pessoas gratas são pessoas felizes. A par também dessas pesquisas, desses estudos, foi desenvolvido e concluído um estudo, uma pesquisa no ano de 2005, com base num livro que foi publicado no ano de 1991 por pesquisadores da Universidade Hebraica de Israel. E ali, ao analisarem no livro o poder curativo de fazer o bem, os pesquisadores chegaram também a uma conclusão muito interessante. Eles concluíram que existe um vínculo muito forte entre a generosidade e o gene que libera a dopamina, que é o neurotransmissor que proporciona o bem-estar. Com base nessas observações, nessas reflexões, nós hoje vamos falar um pouquinho sobre a nossa busca pela felicidade. E na realidade esta é a grande razão de estarmos aqui. Porque nós trabalhamos, nós realizamos, nós buscamos conquistar as coisas possíveis, nada além daquilo que não seja possível, e tudo isso nos dá um bem-estar muito grande. Esse bem-estar é a nossa busca pela felicidade. Quem primeiro se pronunciou ou se preocupou, falou sobre a felicidade, lá no passado, foi um filósofo, possivelmente muitos conhecem, Epicuro. Epicuro, pai do epicurismo ou do hedonismo, ele tinha uma teoria muito interessante. Ele afirmava que a pessoa, para ser feliz, precisa ter coisas. Porque quem tem, desfruta do que tem, e quem desfruta do que tem, é feliz. Faz um pouco de sentido. Até os dias de hoje nós encontramos este pensamento. Depois, ou a par desses pensamentos, surgiu um outro pensamento. Esse também, por um filósofo, este um pouco mais conhecido de nós, de Corinto, da cidade de Corinto, Diógenes. Diógenes, conhecido como filósofo cínico, né? Ele andava numa barrica, né, dessa
barricas que a gente compra azeitona no Mercadão, né? E aí, aquela madeira com uma vela, com uma tocha, procurando o homem ideal. E esse homem, Diógenes, esse filósofo, ele tinha um pensamento também muito interessante. Ele dizia o seguinte: a felicidade consiste em não ter nada, porque afinal de contas, quem tem medo de perder o que tem. Quem tem medo de perder o que tem é infeliz. Também faz um pouquinho de sentido, não tanto quanto o outro, mas também faz. Aí naqueles dias também, e isso 5 séculos antes de Jesus, apareceu um outro filósofo, esse sim conhecido muito mais, o seu trabalho foi um trabalho sensacional. Ele é considerado um dos precursores de Jesus, Sócrates, que tinha um pensamento de que a criatura, para ser feliz, ela não precisa nem ter e nem deixar de ter. Ela precisa ser. Nós precisamos construir a nossa individualidade, o nosso caráter, o nosso bom procedimento. E isso nos dá a consciência tranquila, faz com que a consciência tranquila nos dê paz de espírito e felicidade. Surgiu Jesus, o querido amigo de todos nós, nos fala acerca também da felicidade, das coisas simples do dia a dia. A sua vida foi um verdadeiro exemplificar todos os seus ensinamentos. E ele, numa frase, resumiu tudo: eu não venci no mundo, mas eu venci o mundo. E aí nós começamos a imaginar o que é a felicidade. Às vezes nós olhamos para um objetivo, traçamos um objetivo, e imaginamos, a nossa felicidade vai acontecer, seremos felizes quando atingirmos aquele objetivo. E às vezes nós esquecemos que o objetivo está no caminho a ser percorrido até aquele objetivo. A felicidade está no caminho a ser percorrido até aquele objetivo. Muitas vezes nós imaginamos, quando eu conseguir determinadas situações, quando eu comprar minha casa, comprar meu carro, comprar o barco, o avião, a lancha, todo mundo tem isso, não é isso? É? Todo mundo tem essas coisinhas básicas, não é? Muita gente imagina que isso traz felicidade, e não traz. Não é buscar essas coisas que dá felicidade. Mas o caminho a ser percorrido até alcançarmos o nosso objetivo pode nos proporcionar bem-estar. Imaginemos que nós vamos fazer uma viagem. Por exemplo, uma viagem para, exatamente, a Serra Gaúcha ou a Serra Paulista. Né? O nosso objetivo, quando eu chegar lá, na Serra, Campos do Jordão, ou lá em Gramado, seja lá onde for, ou onde for mesmo, aqui, Ilha Solteira, onde for. O nosso objetivo está lá. Quando eu chegar lá, serei feliz. Mas alguém já prestou atenção na beleza que tem o caminho até chegar lá? Assim é a nossa vida. Nós traçamos o objetivo, mas o caminho nós estamos percorrendo todo dia, a toda hora, a todo instante. E às vezes nós não percebemos as belezas do caminho, as belezas do dia a dia, as coisas que vão acontecendo no nosso cotidiano e que passam muitas vezes despercebidos, porque nós centramos a nossa atenção em determinadas situações e esquecemos de aproveitar o melhor, que é o momento presente. É aquele momento que nós estamos vivenciando. Todo mundo lembra. O futuro é uma possibilidade, o passado já não tem mais o que fazer, então o presente é o que nós precisamos vivenciar mesmo. Mas com relação a isso, de buscarmos o objetivo, esquecermos que existem aqueles momentos no caminho, no percurso, nos lembra uma história. É uma história, possivelmente muitos, se não todos, né, conhecem as nossas pequenas histórias, são conhecidas de todos, né? Não é nada
inédito, conta a história de um menino que ele ia para a escola diariamente. Um dia ele chegou da escola e seu pai tinha um presente para lhe dar. Era um presente que foi feito com muito carinho. A criança recebeu aquele presente. O que era? Era uma garrafinha de refrigerante, tamanho médio, com um pepino enorme lá dentro. A criança olhou, todo mundo lembra dessa história, todo mundo lembra, já viram essa experiência? Não. Experiência nós vamos fazer em casa depois e vamos ajudar as nossas crianças a fazer, né? Então o pai presenteou a criança com aquela garrafa e aquele pepino enorme dentro da garrafa. E ele ficou tão empolgado que ele sequer se deu conta de perguntar ao pai como é que foi que esse pepino entrou aqui. Mas ele levou, no dia seguinte, ele levou aquela garrafinha com o pepino para a escola. Os amigos começaram a ficar também empolgados, todo mundo, que maravilha, até que chegou no Joãozinho. O Joãozinho, nas escolas, todo mundo conhece, é o Satanás da história, né? E o Joãozinho, Satanás, ele tem algum Joãozinho aqui, não. O Joãozinho, lá da escola, ele fez aquela perguntinha que ninguém tinha pensado em fazer. Como foi que esse pepino entrou dentro dessa garrafa? Porque a garrafa era uma garrafa com uma boca normal, pequena. E aí todo mundo ficou meio assim. E a criança não soube responder para o Joãozinho o que tinha acontecido. Como que o pepino tinha entrado lá dentro. Ele voltou para casa, na hora que terminou a aula, e à tarde, quando o pai chegou, ele pegou e perguntou: pai, como é que foi que esse pepino entrou nesta garrafa? E aí o pai pegou e falou assim: é simples. Levou a criança lá no fundo, lá no quintal, mostrou lá um pedacinho de terra e falou assim: é simples. Você pega esse pedacinho de terra, nós vamos adubar, nós vamos molhar, nós vamos misturar a terra com fertilizantes, com tudo aquilo que vai deixar a terra fértil. Depois a gente vai pegar a sementinha e plantar. E vamos vir aqui diariamente, olhar o que está acontecendo, para ver se o mato não cresce e não sufoca a planta, para ver se as pequenas pragas, os pequenos insetos não vão destruir. Então nós vamos vir aqui durante algumas semanas, diariamente, até começar a brotar o pepino. Quando brotar o pezinho de pepino e sair o brotinho, a gente pega a garrafa, coloca o brotinho dentro da garrafa e ele vai crescer aí dentro. Nós vamos ficar até o final, até a fruta crescer, para que não nada dê errado. Regando, tomando cuidado. Aí a criança olha e fala assim: mas é só isso? É só isso, meu filho. Na nossa vida também, é só isso que a gente tem que fazer. Diariamente a gente tem que regar as nossas atitudes com algo novo, dar uma fortalecida no meio onde nós vivemos, fortalecer os laços com aqueles com os quais nós convivemos, e aí tudo vai ficando mais fácil de ser compreendido. É desta maneira que a lei divina, Deus, nosso Pai, age para com todas as suas criaturas. E aí então, nós, em busca da nossa felicidade, já que agora a gente vai começando a perceber que o caminho tem muito a ver com a felicidade que nós vamos vivenciar lá no nosso objetivo, nós nos lembramos de uma questão formulada por Allan Kardec. Nós já falamos sobre essa questão aqui em outras oportunidades. Na questão número 922 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos benfeitores espirituais: existe uma medida comum de felicidade para todos os homens? Ou seja, existe uma regra que, se a gente seguir, a gente vai ser o mais feliz possível, absolutamente feliz, plenamente feliz? Às vezes é um pouco complicado. Os benfeitores falam que ainda não vivemos esta
não vivenciamos esta felicidade plena no planeta que abençoadamente nos acorda. Mas nós podemos ser o mais felizes possível. E de que maneira? Qual a regra para fazer isso? Para a vida material, a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência tranquila do dever retamente cumprido. E a fé no futuro. A doutrina espírita nos convida a vivenciar esses ensinamentos, os benfeitores espirituais nos passam essas informações e não nos deixa dúvida acerca do futuro, do nosso futuro. Nós não começamos as nossas experiências agora, nesses instantes mesmo do planeta, e não vamos terminar nesta existência, nós teremos inúmeras outras oportunidades mais adiante. Não há por que nos desgastarmos com as coisas que não nos acrescentam nada. Às vezes, uma contrariedade, um revés, precisa só daquilo que os benfeitores espirituais nos falam acerca da paciência, um pouquinho mais de paciência. Mas quando alguém nos sugere paciência, o que a gente fala? Porque não foi com você, não é assim? Alguém já passou por isso ou não? Só bom. Vamos baixar a mão, porque só nós dois, ninguém aqui passou por isso. Né? Eles já passaram, já estão no andar de cima. Muito bem. A consciência tranquila do dever retamente cumprido. Todo dia, para não dizer toda hora, nós estamos sendo convidados a realizar alguma coisa, a participar de alguma coisa. Às vezes chega um convite inesperado, de uma forma também inesperada, através de pessoas que nós conhecemos, que muitas vezes estamos há muito tempo sem ver, que nos convidam a uma determinada coisa, e a gente fala assim, puxa vida, é uma oportunidade bendita. E às vezes o que acontece? Às vezes nós deixamos passar essa oportunidade. Mas se nós realizarmos o melhor possível, e a nossa consciência não ficar nos advertindo de que poderíamos ter aproveitado melhor, poderíamos ter feito melhor, certamente a nossa consciência vai estar mais tranquila. E para a vida moral, para a vida material, a posse do necessário. Aí é meio subjetivo, porque existem pessoas que são donas do mundo, materialmente falando, e são imensamente infelizes. Ao passo que existem pessoas que vivem com o mínimo necessário, que a gente não sabe nem como é que consegue viver daquele jeito, e são imensamente felizes. Então tudo isso é algo para nós começarmos a meditar acerca da nossa busca da felicidade. Mas, de acordo com os estudos, que nós nos lembramos no começo das nossas reflexões, nós vamos olhar um pouquinho o lado moral dos ensinamentos que nos chegam a todo instante. A humanidade vem se desenvolvendo há milhares e milhares e milhares de anos. Né? Existem dois livros muito interessantes, acho que nós já falamos aqui também. Uma breve história da humanidade. Quem já leu? É um best-seller internacional. Ele fala em poucas palavras, né? Como que a humanidade foi se desenvolvendo desde os primeiros hominídeos, passando pelas sociedades mais primitivas, passando pelas civilizações depois, chegando a um estado onde já tínhamos condições de compreender, e lendo ou estudando esse livro à luz do entendimento da doutrina espírita, nós começamos a perceber que a divindade sempre está agindo, muito embora esse livro não tenha nada de doutrina espírita ou qualquer doutrinação, qualquer conotação religiosa. É apenas um registro da história. Mas aí nós vamos verificando que a humanidade vai se desenvolvendo de tal maneira que chega em determinados momentos, vem aqueles missionários, cada um em seu ponto, cada um em seu momento certo, na civilização, no meio certo, e vai trazendo algumas ideias.
E aí então nós nos lembramos de algumas regras morais. Quais aquelas regras morais que são sempre atuais? Nós, no Ocidente, nos lembramos sempre dos 10 mandamentos. Quando Moisés, aquele missionário antes de Jesus, veio e apresentou àquela civilização, àquele povo, a existência ou a realidade de Deus, ainda de uma forma que a gente não conseguia compreender. Quando eu falo a gente, é porque nós estávamos lá, ou ali encarnados, ou participando daquela situação toda. Então, aqueles 10 mandamentos, contidos, são as regras que são sempre atuais. Todas aquelas regras são e serão sempre atuais. Depois, as civilizações foram trabalhando, cada um a seu tempo, cada um em seu momento, e nós vamos encontrar algumas regras lá no Império Romano. Para dizer a verdade, essas regras são lembradas, ou foram lembradas pelo Dr. Bezerra de Menezes, no livro Nas Fronteiras da Loucura, psicografia do Espírito Manuel Filomeno de Miranda. O Dr. Bezerra de Menezes diz que lá no Império Romano existiam 3 regras básicas para que a criatura alcançasse a felicidade. Ou seja, primeiro nós imaginamos 10 mandamentos, depois nós imaginamos 3 regras básicas. Aí começamos a estudar quais eram essas regras. Viver honestamente, dar a cada um o que é seu, não lesar a ninguém. Essas eram as 3 regras básicas lá no Império Romano para que a criatura vivenciasse de uma forma, vivesse de uma forma feliz. Depois disso, apareceu Jesus. Jesus, o querido amigo de todos nós, mais uma vez, vem e resume todas as nossas necessidades, ou todas as regras que devemos, pelo menos, procurar seguir, pelo menos começar a conhecer e praticar em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Quando Lázaro fala do amor, ele nos fala que o amor é um sentimento. É um sentimento que a criatura, com o tempo, com o seu desenvolvimento, vai incorporando, vai vivenciando, vai se dando conta da grandiosidade desse sentimento. Inesgotável, diga-se de passagem. E antes do sentimento, Lázaro nos fala que no primeiro instante, nos primeiros momentos do seu desenvolvimento, a criatura desenvolve os instintos, Depois dos instintos vêm as sensações, depois das sensações, o sentimento, e o amor é a sublimação do sentimento na criatura. E aí nós começamos a imaginar como foi que Jesus falou acerca do amor. Ele, quando falava, eu me vou para preparar, pois estiver preparado, eu venho buscar a todos, os discípulos começaram a perceber que Jesus ia se apartar deles, ia pelo menos se ausentar. Não entendiam exatamente como, nem por que exatamente, mas eles se davam conta, já começavam a compreender que Jesus não estaria ali o tempo todo. Mas, Senhor, quando Tu te fores, como é que nós, os Teus discípulos, seremos reconhecidos? Meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Só isso. E a sublimação do sentimento de amor, qual que é? Qual que é? Antes de nós falarmos da sublimação do sentimento de amor, nós vamos lembrar que este sentimento, uma vez incorporado em nós, quando a gente fala incorporado em nós, todos os sentimentos, todas as virtudes, todas as conquistas morais, intelectuais, nós vamos incorporando em nós de tal forma que nós nunca vamos perder. É isso? Quando nós começamos a aprender determinadas regras, digamos regras do campo moral, uma vez que nós começamos a vivenciar aquilo, nós vamos passar pelas provas, nós vamos passar por várias situações
é possível que em várias reencarnações, sucessivas ou não, para fixar aqueles valores em nós. Uma vez fixados em nós, esses valores estão incorporados em nós. E nós vamos vivenciá-los daí para frente. Quando nós incorporarmos a vivência, o sentimento de amor em nós, o que acontece? Onde nós estivermos, nós vamos vivenciar o amor. Jesus deixou isso bem claro. Diante de todos aqueles com os quais ele conviveu, o que ele sentia? Um amor profundo. Por quê? Ele falava acerca do perdão. Ele perdoou incondicionalmente. Olha, não vamos ficar falando mal da vida dos outros. Isso a gente fala aqui no dia de hoje. Mas Jesus não falava da vida de ninguém. E quando alguém falava, ó, você viu fulano? Meu querido amigo, você não sabe o que ele já passou para chegar a essa situação. Essas palavras o próprio Emmanuel também nos ensina. Quando nós percebemos, observamos a queda de alguém, nós não sabemos o que essas pessoas, este alguém, passou até sucumbir, até tropeçar e cair. Às vezes nós não conseguiríamos passar. Então a questão do julgamento, a questão de envolvermos-nos de forma positiva, com vibrações positivas, isso tudo nós vamos incorporando e vivenciando. Uma vez que nós incorporamos esse sentimento de amor, esse sentimento nunca mais se aparta de nós. Nós temos, por exemplo, os familiares, os amigos, as pessoas queridas que conosco convivem. Nós nos entrelaçamos pelo sentimento de amor. Uma vez estabelecidos esses laços, eles nunca mais se rompem. Ah, mas eu tenho um familiar que eu adoro, amo, só que ele já voltou para o plano espiritual. Não tem problema. O amor está realizado. O entrelaçamento está realizado. Mais adiante, 1, 2, 3 encarnações, nós vamos nos encontrar. E, além disso, nós estamos falando de reencontrar para vivenciarmos as experiências juntos, mas nós vivenciamos esse reencontro quase que diariamente, no momento do através do repouso do corpo físico. Então, o sentimento do amor, uma vez incorporado, nós vamos começar a ver o mundo de outra maneira. Nós não teremos mais lugar para crítica, para julgamentos antecipados, para entrar em determinadas discussões que certamente não levam a nada. Esses dias eu ouvi no programa de rádio, todo mundo conhece o Roberto Toledo. Roberto Toledo, muitos anos, tem um programa. E ele falou, não vou falar o nome da moça e nem o do moço. Ele fala assim, a moça soltou uma nota no Facebook, sei lá onde, nessas redes aí do computador, e aí ele pegou e falou assim, isto realmente vai mudar a vida de todo mundo, vai mudar a nossa vida. Quem viu vai lembrar do que ele estava falando. Às vezes nós chegamos, nos engajamos em comentários que não nos levam a nada. Para que isso? Então, deixa para lá, deixa passar. Vamos nos preocupar com aquilo que realmente tem valor, aquilo que realmente vale. E aí então, quando nós incorporamos em nós, como eu nos dizendo, o sentimento de amor, o que acontece? Nós aí, sublimando o sentimento do amor, precisamos partir para a ação, através da caridade, da prática da caridade, segundo os benfeitores espirituais, sem a qual não existe salvação. É lógico que a palavra é forte, a frase é forte, mas resume bem o que isso representa para nós. Fora da caridade não há muito mais o que fazer. Nós vamos vivenciar, nós vamos colocar em prática algumas coisas, nós vamos aprender. Só que se a gente não praticar aquilo que nós estamos incorporando em nós, para que isso vai? Em que isso vai nos ajudar? E aí então, nós nos lembramos de um conto do Irmão X, através da psicografia abençoada do nosso querido Francisco Cândido Xavier, quando esteve entre nós, que dizia mais ou menos o seguinte: em determinada ocasião, Jesus
convocou os seus discípulos, os seus seguidores, aquelas pessoas que trabalhavam em seu nome aqui na terra, ainda, mas já vivendo a realidade da vida espiritual, espíritos que haviam vivido na terra, mas que estavam no plano espiritual, na erraticidade. E nessa convocação vieram vários espíritos, vários representantes de várias religiões e se encontraram em determinado local. Entre esses que se reuniram, parece que estava um pouco diferente, destoava daqueles que ali se encontravam. Era alguém já com uma aparência de um homem cansado, já que aparentava, embora vivesse a realidade do espírito imortal, aparentava ser um homem assim, de muita idade, e os seus trajes não eram de acordo com aquela ocasião ou com o que aquela ocasião exigia. E aí então perguntavam para ele: mas afinal de contas, o senhor não veio com traje, né? Para dizer a verdade, eu acho que eu estou aqui por erro de convite. Mas como? De qual religião o senhor é representante? Eu não sou representante de religião nenhuma. Aliás, eu não tive tempo na minha vida para sequer me lembrar de Deus. Porque eu era alguém que vivenciava as minhas experiências ali, perto de um oásis no deserto. E por ali passavam viajantes, por ali passavam doentes, pessoas necessitadas. E eu tinha que auxiliá-los para que eles não sucumbissem durante a viagem. E eu não tive tempo sequer para pensar em Deus, porque eu tinha que socorrer essas pessoas. Eu tinha que ajudá-los. E foi com essa pessoa, Ibrahim Al-Mandeb, na personalidade, né, de Ibrahim, que irmão X fala que Jesus reservou momentos para conversar com ele a sós, dizendo que as religiões, as doutrinas, muitas vezes nós conhecemos e que são importantes na nossa vida para nos orientar, mas o que conta mesmo é a nossa ação, as nossas atitudes. E quando a gente fala em caridade, nós nos lembramos que a caridade ela não se resume às coisas materiais, ao socorro material. Às vezes nós encontramos alguém muito necessitado de coisas materiais, de alimento, de assistência material, mas às vezes nós não podemos ajudar essas pessoas como gostaríamos, porque às vezes nós também passamos por alguma situação ou situações um pouco complicadas. Para esses casos existe a caridade moral. Está lá no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando os benfeitores amigos nos falam da caridade material e da caridade moral. Caridade material, nós conhecemos, vemos aí diariamente movimentos, trabalhos que são realizados, e a caridade moral consiste em pequenos gestos da nossa vida, né? Os benfeitores falam num gesto que às vezes nós esquecemos. Consiste em nos suportarmos mutuamente. Isso é fácil, né? É fácil nos entender. Alguém vem, às vezes meio afobado, falando coisas que não são aquilo que espelha a realidade, e a gente age calmamente. É sempre assim, né? É sempre assim também? É? Então, para encerrar, nós vamos lembrar então que a caridade consiste num gesto de generosidade. Aqueles estudiosos e os trabalhadores, os pesquisadores da atualidade, já não têm mais dúvida com relação a isso. O nosso comportamento de nos doarmos para o meio onde nós vivemos nos traz bem-estar. E a gratidão para com aqueles que conosco caminham. Para nós termos uma ideia do que isso significa, nós vamos lembrar de uma história real, que possivelmente muitos ou todos conhecem, então nós vamos lembrar juntos. Lá no século XIX, na Escócia, existia ali uma região onde um trabalhador simples, humilde, ele tinha uma pequena chácara. Na realidade não era bem dele, ele trabalhava naquela chácara. Ele, na realidade dele não tinha nada, posses materiais. Ele trabalhava de sol a sol,
trabalhava com todas as dificuldades que a época apresentava. Um dia ele estava trabalhando ali perto do seu sítio, né, da chácara, e ele ouviu pedidos de socorro. Ele largou tudo e saiu correndo em busca daquele pedido de socorro. E mais adiante ele encontrou uma criança que estava sendo sugada por um daqueles poços de areia movediça. Todo mundo assistiu o filme do Tarzan, né? Quando a gente, os mais jovens talvez não, mas lembra do John Rice Miller? Tinha aqueles poços de areia movediça. Aquilo lá, a criança estava sendo sugada por aqueles poços, por aquela areia movediça. E aí então ele correu lá e ajudou aquela criança, saiu, tirou a criança e falou: olha, você tome cuidado. Nesta região aqui existem vários poços como esse. Se você não tomar cuidado, o que acontece? Você pode ser sugado por um e pode acontecer de não ter ninguém por perto. Vai tomar cuidado. E a criança foi embora. Agora ele voltou para o seu trabalho. No dia seguinte ele estava lá trabalhando e chegou uma carruagem. Uma carruagem que trazia no seu interior um nobre muito abastado, pelo menos aparentemente muito abastado. Esse nobre desceu da carruagem, perguntou quem era o dono daquele sítio, quem era o trabalhador responsável por aquela região, e junto daquele nobre trazia a criança que no dia anterior havia sido salva. E aí então o nobre perguntou para aquele homem, falou assim: foi você que salvou a vida do meu filho ontem? Aquele homem falou: sim, ajudei de uma maneira como eu pude. Então eu quero lhe pagar. Eu quero saber quanto é que essa sua atitude representa, quanto vale. Não vale absolutamente nada em termos de dinheiro, porque eu fiz exatamente o que qualquer pessoa teria feito. Ele estava necessitado, estava correndo risco de vida e, percebendo, eu fui em seu auxílio. Mas eu quero fixar um valor e quero me recompensar por isso. Ele falou: mas eu não quero receber absolutamente nada, porque isso eu fiz por dever de consciência. E nisso saiu a criança de dentro da casa, filho daquele homem simples. E aí então o nobre pegou e perguntou: mas quem é essa criança? É meu filho. Pois então ele faz uma proposta. Já que você não quer receber nenhum tipo de recompensa, nenhum tipo de pagamento pela sua ação de ontem, eu lhe faço uma proposta. Eu pego o seu filho, que está na idade do meu filho, e levo para Londres, onde eu moro. Lá eu vou encaminhá-lo. Ele vai passar pelas melhores escolas, ele vai estudar junto com o meu filho, ele vai ser encaminhado, e eu tenho certeza que com educação, se ele tiver o caráter do pai, o seu caráter, lá na frente ele será um grande homem. O homem, no primeiro momento, começou a pensar na saudade que ele ia viver, mas também começou a pensar que ele não tinha nada mais para oferecer para o seu filho. E no final das contas, a saudade poderia ser diminuída quando ele se visitasse. E isso o próprio nobre, aquele senhor, se comprometeu a realizar. Eu trago ele como for possível, você vai para lá para visitá-lo. Enfim, vamos dar um encaminhamento nessa criança. O pai pegou e concordou. E a criança foi levada para Londres. Ele foi encaminhado às escolas para a instrução. Os primeiros ciclos, depois das fases para a graduação um pouco mais elevada, até que ele começou a fazer um curso de medicina. E ele se destacou no curso de medicina. Ele se destacou pelo seu esforço, pelas pesquisas que estava realizando. O filho do nobre também se encaminhou para em outras áreas. E aí então, um dia, aquele filho daquele trabalhador simples, ele começou, já como pesquisador na faculdade de medicina, ele começou a desenvolver determinadas substâncias a partir de determinados fungos
que ele encontrava na natureza. Nessa época, o filho do nobre, aquela criança que foi socorrida ali na areia movediça, ele ficou doente, muito doente, não tinha o que fazer. Tentaram de tudo, chamaram médicos, foram aplicados os remédios, os recursos que tinham na época, e nada conseguia debelar aquela enfermidade. Até que ele foi buscar ajuda com aquela criança que estava ali com ele desde há muitos anos. Seu irmão, como assim eles se consideravam, está muito enfermo, não há o que fazer. E aí então aquele estudante falou assim: olha, nós estamos desenvolvendo algumas substâncias a partir de fungos, a partir de determinadas substâncias também da natureza, nós ainda não testamos. Pode ser que não funcione e ele vai continuar doente do jeito que está. Mas se funcionar, certamente ele vai encontrar melhoras. E aí então o pai falou assim: faça o que for necessário, eu confio plenamente em você. E aí então aquele médico aplicou aqueles medicamentos ou aquelas substâncias que estavam sendo desenvolvidas no jovem, e o jovem se restabeleceu. Quem era o jovem, filho daquele nobre? Winston Churchill, um dos maiores estadistas que a humanidade conheceu entre os séculos, no século XX. E aquele que desenvolveu aquele medicamento, Alexander Fleming, que desenvolveu a penicilina, que até hoje salva milhões e milhões de vidas. Baseado em quê? Ou a partir de quê? A partir de um gesto de generosidade. O pai socorreu alguém que ele não conhecia, e um gesto de gratidão. O nobre não queria pagar uma recompensa, ele queria fazer algo tão grandioso como o seu filho recebeu. Assim é a nossa vida. É dessa maneira que a lei divina, que a divindade vai agindo para que nós realizemos também a nossa parte. Lá no Livro dos Espíritos, os benfeitores espirituais receberam de Kardec a seguinte pergunta: os homens de inteligência, como é que eles são inspirados? Eles são inspirados, eles são intuídos, eles são levados a determinadas regiões do plano espiritual, onde eles aprendem determinadas coisas e depois eles vêm e desenvolvem tudo aquilo que eles viram lá. Assim é que a humanidade vai se desenvolver. Assim é que todos nós, de alguma forma, vamos recebendo essas verdadeiras bênçãos do Criador. E a generosidade e a gratidão, aliada à gratidão, faz com que isto se movimente. Tenhamos isso em mente, que Jesus nos oriente.